Boa noite a todos. A graça, a paz de Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, com todos aqui presentes nessa noite de Natal. Nós queríamos compartilhar com os irmãos uma breve meditação a respeito da palavra de Deus, tomando como base o tema desta cantata, e nós faremos a leitura ainda do capítulo 2 de Mateus, na primeira página do Novo Testamento, agora os versículos anteriores de Mateus capítulo 2, versos de número 1 até o verso de número 8, mas inicialmente apenas os versos 1 e 2. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Um Natal glorioso. O que você entende quando você ouve essa palavra glorioso, se referindo ao Natal, a esse adjetivo, a essa qualidade do Natal? Será que nós poderíamos aqui usar alguns sinônimos, como Natal épico, Natal magnífico, extraordinário, admirável, esplêndido? Será que o Natal é tudo isso mesmo que o nosso coro com a orquestra estiveram aqui nos abençoando com esta mensagem cantada? Por que nós podemos falar assim tão bem, de uma maneira tão superlativa, a respeito do Natal de Jesus? Meus queridos, o nascimento de Jesus em Belém foi sim um acontecimento sem paralelo, glorioso. Faz todo sentido este adjetivo ao Natal de Jesus. Primeiramente porque foi um evento extraordinário. Tudo o que aconteceu ali, como nós acabamos de ouvir e reler aqui no texto bíblico, aponta para um evento, para um acontecimento de fato muito extraordinário. Jesus nasceu numa cidadezinha praticamente insignificante chamada Belém. Só que teve tudo, menos coisas... Teve tudo menos insignificância quando ele nasceu ali em Israel há mais de 2000 anos. Os evangelhos nos ajudam a compor o quadro mais completo, além do que nós lemos aqui na visita dos magos. Um anjo aparece a uma jovem dizendo que ela vai ser mãe. Extraordinário isso não é uma coisa comum. E ele ainda diz que ela vai ser mãe sem ter nenhum vínculo ou nenhum convívio conjugal. Um anjo também aparece ao noivo dizendo: olha, não se escandalize e não a deixe, porque está tudo sob controle, não tem nada de errado com a gravidez dela. Além desses anjos aparecendo ali à noiva e ao noivo, além dessa gravidez sobrenatural que foi gerada pelo Espírito Santo de Deus, algo acontece também inusitado. Eles moravam no norte de Israel, mas havia uma profecia dizendo que o Messias nasceria no sul, na Judéia, na cidade, na vilazinha de Belém. Então, providencialmente, o imperador decreta um censo, e eles têm então que ir à sua cidade natal, em Belém, e ali então, de fato, vai acontecer o nascimento. E quando o nascimento acontece, um anjo vem, se dirige a pastores e diz: olha, nasceu o Messias. Um coro de anjos canta nos céus, falando que aquele momento era um momento extraordinário na vida ou na história da humanidade. Os pastores vão então e vão ao local onde o menino havia nascido, e lá encontram aquele menino. E passado um tempo, os magos vêm do Oriente, seguindo uma estrela, talvez um cometa, não se sabe, mas foi extraordinário aquele movimento estelar, porque a estrela foi caminhando progressivamente, devagarzinho, até que parou sobre o local onde Jesus estava. E ali então aqueles magos param e eles oferecem os seus presentes a Jesus.
E tudo isso acontecendo, se não bastasse tudo isso ser algo muito extraordinário, coisas que não acontecem todo dia, não são coisas corriqueiras, são coisas inusitadas, e tudo isso acontecendo em cumprimento rigoroso a profecias que haviam sido dadas séculos antes. Para ser mais preciso, no texto bíblico aqui há referência a uma delas, do profeta Miqueias, que foi dada por Deus ao profeta, falando da vinda do Messias com 700 anos de antecedência. E é isso que nós encontramos aqui no verso 5, quando os magos consultam, os magos, Herodes, consultam os mestres, os doutores da lei. No verso 5 nós encontramos a expressão: em Belém da Judéia é que ele vai nascer, responderam as autoridades, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Uma profecia literalmente se cumprindo, dada com 700 anos de antecedência. O primeiro Natal, meus queridos, foi sim glorioso, e ainda podemos considerá-lo, e ainda sentimos a glória desse primeiro Natal, porque nenhum evento que nós possamos lembrar, nenhum evento que nós possamos mencionar se compara a este grande evento extraordinário, profetizado com tanto tempo de antecedência. Então todos nós precisamos, diante desse Natal glorioso, parar, olhar e perceber que algo de extraordinário aconteceu ali. E não se trata o Natal de uma mera festa cultural, como nós ouvimos aqui um missionário dias atrás falando de que na Tailândia eles celebram o Natal, mas não sabem de que se trata o Natal. É apenas um hábito importado do Ocidente, lá na Tailândia, mas eles não fazem a menor ideia de quem seja a pessoa que nasceu, ou do que se trata o Natal, esse Natal glorioso, esse Natal extraordinário. Deus estava ali, meus queridos, por todos esses acontecimentos, mostrando o seu braço soberano e misericordioso, adentrando na história da humanidade, o eterno entrando no tempo. Por isso nós podemos dizer sim, que o Natal de Jesus é um Natal glorioso. Os acontecimentos foram extraordinários, mas nós podemos também dizer que esse Natal ele é glorioso, porque Jesus é incomparável. Aquele que nasceu, aquele menino que nasceu, num lugar, numa vila insignificante, num estábulo humilhante, para quem era o que ele era, nascer praticamente num curral. Aquele menino não era um menino qualquer. Quem é Jesus? O texto bíblico nos fala, na sequência, no verso 2 que nós lemos, que os magos perguntam pelo rei dos judeus. E quando os escribas são convocados para indicar onde o Cristo haveria de nascer, só aqui nós temos duas indicações de quem era esse menino. Ele nasceu para governar, e ele nasceu para ser como o ungido, o Messias, o Cristo, aquele que foi enviado por Deus com uma missão. Mas ao mesmo tempo ele é mencionado aqui como um menino, filho de José adotado, filho de Maria, sua mãe. Quanto debate tem havido sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Certamente o nascimento de Jesus foi diferente do seu nascimento e do meu nascimento, porque quando nós fomos concebidos, nós passamos a existir. Jesus foi diferente, ele é pré-existente ao seu nascimento. Por isso fica melhor nós falarmos não só de nascimento de Jesus, mas de encarnação de Jesus, aquele que sempre existiu. Ele se encarna, o próprio Filho de Deus assume a forma humana. Não há ninguém como Jesus, nunca houve e nunca haverá uma pessoa como Jesus, e isso faz do seu Natal um Natal glorioso. Algo que precisa ser dito sobre a pessoa de Jesus, que nós precisamos crer do fundo do nosso coração, é que Jesus não estava fingindo ser um humano, e nem era um ser humano com poderes divinos. Jesus era mais do que isso. Ele não era semidivino e nem era semi-humano, mas ele era e é plenamente humano, plenamente Deus, e é o que nós chamamos então
fazemos referência com base no ensino bíblico, que Ele é o Deus homem sem igual. E isso não é figura de linguagem, tá, meus queridos? Isso não é alegoria, isso é literal. Jesus é o Deus homem, plenamente Deus e plenamente homem. E esse texto bíblico nos ajuda a compreender isso. Aqui está claro que se trata de um menino, de um ser humano encarnado. Mas no verso de número 6, que eu li há pouco, fazendo referência à profecia de Miqueias, quando nós vamos em Miqueias, se a gente puder projetar Miqueias 5:2, que é de onde vem essa passagem de Mateus 2:6, nós temos ali um esclarecimento, uma iluminação maior sobre quem é a pessoa de Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. É um ser humano que ia nascer naquela vila, mas veja bem, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é um menino qualquer, ele já existia, sempre existiu, desde os tempos da eternidade. Não é à toa então, meus queridos, que Jesus tem sido a figura dominante na cultura ocidental nesses 2000 anos que passaram desde a sua encarnação. A história foi dividida entre antes e depois de Jesus. Ele é o centro da história. A maior religião que existe no mundo hoje é a religião cristã. 1/3 da população mundial, de 8 bilhões de pessoas, professa o cristianismo, ainda que nós sabemos que muitos professam de maneira um tanto quanto distorcida, mas em termos gerais, esta é a maior religião do mundo. E a singularidade de Jesus, a pessoa excepcional, incomparável de Jesus, se percebe também nesse livro, porque tudo o que está escrito na Bíblia aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Lutero dizia que a Escritura inteira, em cada parte dela, só trata de Cristo. Jesus é incomparável. Nenhuma outra pessoa que pisou nesse mundo pode se comparar à pessoa de Jesus. Por isso sim, o Natal em Belém, ele foi glorioso e deve ser considerado assim até os nossos dias. Mas ainda uma última razão que eu gostaria de destacar: por que nós podemos dizer que o Natal de Jesus é glorioso? Não apenas pelos acontecimentos extraordinários que envolveram o seu nascimento, não apenas, e isso não é pouco, que ele seja o Deus homem encarnado, mas também é glorioso o Natal, porque a missão de Jesus foi e é surpreendente. Qual foi a sua missão? Quando nós encontramos no verso 4 a referência de que ele é o Cristo, a palavra Cristo significa Messias, Cristo no grego, Messias no hebraico, ungido no português. E esse era o hábito, esse era o costume da época, quando um rei ia ser entronizado, quando um profeta ia ser designado para uma missão, ou um sacerdote era escolhido para o seu ministério sacerdotal, ele era ungido com óleo e consagrado àquele papel. Deus ungiu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir em uma missão ao nosso mundo. E essa missão, meus queridos, ela diz respeito demais à sua vida, tá? Diz respeito demais à maneira como você vive aqui no presente e como você vai viver na eternidade. Ele veio, segundo o texto que nós estamos refletindo, ali dos Reis Magos, ele veio para ser o Cristo, o Rei Pastor. Ele veio para governar o seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus. E depois nós, à medida em que vamos lendo a Escritura, a Bíblia Sagrada, aprendemos que na verdade ele veio para governar sobre o seu povo de todas as nações, de todas as etnias, do mundo inteiro, sem acepção de pessoas. Ele veio para governar, ele veio para pastorear. Ele é apresentado aqui como guia que vai apacentar o povo dele. E de onde vem então essa necessidade nossa de um rei, de um soberano? De onde vem esse desgoverno, esse desnorteamento que a gente percebe na nossa sociedade e muitas vezes na sua vida? Você pode passar por momentos assim, se é que você não está vivendo exatamente assim, desnorteado. De onde vem essa nossa necessidade de sermos pastoreados?
As ovelhas ficam exaustas, elas precisam de alimento, elas precisam de sombra. De onde vem essa nossa angústia existencial, a ponto de nós precisarmos de um pastor como ele, e só como ele? Vem, meus queridos, do que a Bíblia chama de o pecado mais fundamental de todos, que atinge a todos nós aqui sem exceção. O pecado mais fundamental que está lá no fundo do nosso coração é a nossa rebeldia contra o nosso Criador. É a nossa tola pretensão de vivermos a vida aqui sem precisar dele, sem precisar da sabedoria da palavra dele, sem precisarmos de um relacionamento íntimo com ele, sem darmos a ele a honra devida, a glória devida. Nós somos tentados, somos impulsionados a viver para nós mesmos, com as nossas regras e para a nossa própria glória. Nós vivemos, na verdade, no mundo de hoje, aquilo que alguns chamam de a ressaca de Gênesis 3, a ressaca da queda, da grande rebelião de Adão e Eva. Nós vivemos o day after, a esse dia trágico que foi a rebelião de nossos pais. E como restaurar então a nossa amizade com Deus? Desde aquele dia nós nos afastamos dele, nós nos distanciamos, vivemos alienados de Deus. Como restaurar este relacionamento, esta amizade que nossos pais tinham lá com o Criador, que os chamava de filhos? Como isso é possível? A má notícia que a Bíblia nos dá é que nós não vamos conseguir por nós mesmos. Nada que nós façamos, nenhum esforço da nossa parte vai nos capacitar a ter de novo um relacionamento com o nosso Criador. E essa foi a missão gloriosa de Jesus, a missão surpreendente de Jesus. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo fez por nós. E a motivação que o levou a isso também é surpreendente. Nós não seríamos capazes, e Deus não podia simplesmente nos perdoar. Tá bom, tá tudo certo, tá todo mundo perdoado, vamos continuar assim. Deus não poderia fazer isso, ele seria injusto, porque a rebeldia, ela tem consequências. O crime precisa haver a penalização, e o nosso pecado diante de Deus, nós tendemos a achar que é coisa de só menos importância, mas é grave, é gravíssimo. E Deus então resolve isso de uma maneira surpreendente, quando Ele manda o seu Filho. Jesus se encarnou, porque era a única maneira de nós sermos perdoados, o Filho dele sendo sacrificado e punido no nosso lugar. Essa maneira, essa solução divina é surpreendente, mas a motivação de Deus a fazer isso também foi surpreendente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a você, a mim, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a missão gloriosa de Jesus, a missão surpreendente de Jesus. Não apenas executar uma transação judicial complexa, mas nos aproximar dele por meio desse sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Por isso, esta missão é surpreendente, meus queridos. Jesus é o nosso único Salvador, porque nele estavam unidos. O homem deve, nós devemos, e Deus pode. Só Jesus podia pagar isso em nosso lugar. A missão de Jesus ao se encarnar foi surpreendente. É por isso que nós podemos dizer que o Natal é glorioso. O Natal é um acontecimento sem paralelo, um evento extraordinário, uma pessoa inigualável, incomparável e uma missão surpreendente. Nesse Natal de 2025, então, eu quero dizer para você: abra seus olhos, veja, dê glória a Deus, reconheça que feito extraordinário, maravilhoso Deus fez por cada um de nós. Adore a Deus. Não se trata, como eu disse, de um mero evento cultural, religioso, mas mais do que isso, para onde você vai se voltar em busca de paz com Deus, em busca de paz na sua existência? Como você vai resolver, aonde você vai se valer para lidar com essa ressaca do mal que atinge a nossa sociedade como um todo e a cada um de nós individualmente?
Reconheça, você precisa desse pastor. Você precisa de um pastor, o supremo pastor que é Jesus Cristo. Você é uma ovelha, você é uma criatura, eu e você, cada um de nós somos. Não fomos criados para viver em autonomia, em autossuficiência. Ele foi enviado para ser o nosso pastor. Abra o seu coração para ter Jesus como pastor da sua vida. E se você já o fez, conte com Ele no seu dia a dia. Se submeta a Ele como Senhor, como Rei, como soberano que Ele é. Não sejamos rebeldes diante dEle, pelo contrário, sejamos ovelhas dóceis, ovelhas que buscam o perdão em Jesus para as coisas do nosso passado, ou quem sabe do presente, ovelhas dóceis que buscam a reconciliação com o Pai, por meio de Jesus, não pelo esforço próprio, isso é impossível. Ovelhas dóceis que buscam a transformação em Cristo, a mudança em Cristo, mudar a mentalidade, mudar o comportamento, mudar os relacionamentos, a partir de uma mudança do coração. Isso só em Cristo nós encontramos. Quem sabe você, vivendo nessa ressaca do mal, está vivendo uma vida quebrada, destruída. Encontre e busque em Jesus, busque nele e encontre nele o conforto, o encorajamento, o fortalecimento para lidar com o que quer que venha sobre a sua vida nesses dias difíceis que muitas vezes nós vivemos. Que o Natal seja assim para você glorioso, esplêndido, na sua vida pessoal e na sua casa. Amém, queridos?